Olá, benditos! Depois de denunciar todos os pecados do povo de Israel, as profecias de Isaías agora se voltam contra a Assíria, o grande e temido inimigo de todos os povos daquela época e que era o instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Mas o que os assírios não esperavam é que eles também seriam alvo do juízo divino. Vamos conferir. É bom destacar que este capítulo é uma continuação da seção iniciada no capítulo 9, versículo 8, chamada por alguns de Discurso da Mão Estendida, por causa da repetição da frase: nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Nos versículos 1 a 4, Isaías denuncia a injustiça dos líderes e do povo do norte de Israel, especialmente contra os pobres, as viúvas e os órfãos. Leis injustas e decretos opressores roubavam dessas pessoas os poucos bens que elas possuíam e até os seus direitos, segundo a lei de Deus. Por causa dessa injustiça social e tantos outros pecados, aquele povo seria exilado e muitos seriam mortos. Sem Deus, eles não tinham nenhuma chance, nenhuma esperança diante dos seus inimigos. E então, pela quarta vez desde o capítulo anterior, ecoa o refrão: nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. A repetição dessa frase nos lembra que o julgamento de Deus é persistente. Se ele não consegue nos levar ao arrependimento por meio da sua palavra, então ele nos disciplina. Se não nos sujeitarmos à sua disciplina, então ele nos coloca sob julgamento. Deus é longânimo, mas não devemos tentá-lo com nossa indiferença ou nossa dureza de coração. Até porque o julgamento de Deus vai além desta vida e é finalizado na eternidade. A partir do versículo 5, temos outra seção que começa com a frase: ai da Assíria. A Assíria estava em uma missão para Deus, com o objetivo de disciplinar três nações: Síria, Israel e Judá. Porém, Deus não permitiria que ela se orgulhasse com isso, porque enquanto Deus queria disciplinar o seu povo, os assírios só pensavam em destruir e se vangloriar das suas conquistas. Não se importavam nem um pouco com a vontade ou a glória de Deus no assunto. A Assíria tinha uma visão tão exagerada de si mesma que considerava seus príncipes no mesmo nível dos reis das outras nações. Era um povo de coração orgulhoso e arrogante. Em seu orgulho, o rei da Assíria pensava que o Senhor Deus era igual aos ídolos que ele havia conquistado em Samaria, capital do reino do norte de Israel, e em muitas outras cidades. Mas os assírios e o seu rei estavam prestes a receber um rude chamado para acordar desse pensamento equivocado. Nos versículos 15 a 19, o Senhor usa as imagens de um machado, uma serra, uma vara e um cajado para enfatizar que o instrumento nunca deve levar o crédito pelo que o trabalhador faz com ele. O bisturi não pode levar crédito pelo que o cirurgião faz. A força e a habilidade estão no usuário e não no instrumento. Assim como um incêndio florestal sem precedentes, a ira do Senhor viria sobre a orgulhosa nação da Assíria. O Senhor havia dito a Acás, rei de Judá, para não confiar na Assíria como sua libertadora, quando ele se viu ameaçado pela Síria e o reino do norte de Israel juntos. O Senhor prometeu que ele mesmo os livraria. Mas o rei Acás não aceitou o conselho de Deus e fez aliança com a Assíria para ajudá-lo. Agora, o Senhor usaria a Assíria para derrotar a Síria e o reino do norte de Israel, como havia prometido, e também para disciplinar Judá. O Senhor queria lembrá-los de que ele ainda estava no comando e que eles poderiam confiar nele.
Isso mostra a graça e a longanimidade notáveis de Deus. Ele bem poderia abandonar o seu povo à própria sorte, mas mesmo em meio ao julgamento que eles mereciam, trazido pelos assírios, Deus confortou o seu povo e lhes deu palavras de esperança. Deus prometeu que preservaria um remanescente entre o seu povo, para que as tribos de Israel não fossem aniquiladas. Esse remanescente seria transformado para que confiassem no Senhor novamente e dependessem somente dele. Esse remanescente era a tradução do nome de Sear-Jazub, o filho mais velho do profeta Isaías. Deus alertou ao povo de Judá, os que habitavam em Sião ou Jerusalém, para não ter medo dos assírios. Esta era uma palavra difícil de acreditar, porque julgamento e correção, por si só, já machucam. No entanto, podemos decidir não ter medo e confiar no Senhor, mesmo quando sabemos que vai doer. Eles não deveriam temer, porque os assírios não estavam no comando, mas sim o Senhor. Podemos sempre ser consolados pelo fato de que Deus nunca deixará seu povo à mercê dos seus inimigos. Mesmo usando os assírios para trazer julgamento e correção, Deus ainda estava no comando. Ele cuidaria deles como na vitória de Gideão sobre os midianitas na rocha de Horebe, ou como havia usado a vara de Moisés para dividir o Mar Vermelho. Da mesma forma, ele faria algo totalmente milagroso contra a Assíria, e assim ela seria julgada. A Assíria realmente perturbaria e oprimiria Judá, mas não para sempre. Em vez disso, o jugo seria quebrado por causa da presença e do poder do Espírito Santo no meio do povo de Deus. O jugo da escravidão seria destruído. Por causa dessa palavra de conforto e encorajamento, o povo de Judá podia chegar a pensar que Deus não enviaria julgamento entre eles de forma alguma. Mas a menção específica de muitas cidades do reino de Judá tem o objetivo de mostrar que Deus realmente permitiria a invasão dos assírios, embora ele tivesse prometido restaurar o seu povo após o ataque. Com um hábil toque poético, Isaías contou como o inimigo se moveria por 12 locais diferentes, chegando cada vez mais perto da capital, Jerusalém. A lista de cidades que aparece nesses versículos flui do norte para o sul, descrevendo o curso da invasão assíria. Nob, que ficava a cerca de 2 a 3 quilômetros de Jerusalém, seria o limite até onde o exército dos assírios chegaria para atacar Judá. Ali o Senhor mostraria todo o seu poder, julgando e abatendo todos os orgulhosos assírios. Mas o foco do Senhor estava no remanescente de judeus piedosos que manteria a nação de Judá viva para que o Messias pudesse nascer. E é sobre esse assunto que nós vamos refletir no nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.